ser fiel contigo também, Pai. No posicionamento, não só na palavra, mas na atitude. Para que a gente continue, Pai, pela misericórdia, impactando vidas, falando que o Senhor cura, falando que o Senhor transforma, falando que o Senhor liberta. Oh, Pai, o testemunho vivo do que está acontecendo conosco. Que a gente possa abrir a nossa boca para falar do que Jesus está fazendo na nossa vida. Todos nós estamos evoluindo, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor tem permitido o processo chegar. Muitas das vezes, quando o Senhor quer ter um particular conosco, o Senhor permite que a frustração e a dor cheguem. Mas é para que a gente possa ter a experiência no momento necessário, porque o que há de vir precisa ter o emocional preparado, meu irmão. Precisa ter a mente preparada e blindada para poder entender que o processo que vem de Deus é para poder nos fortalecer e nos fazer crescer. Não é para destruir, não é para abater, mas é para fazer a gente crescer. Por isso que Ele permite a dor. Oh Senhor, assim como Jacó que lutava com o anjo, estrategicamente o Senhor fere a coxa de Jacó. Jacó era forte. Mas por que que nessa guerra, entre aspas, o Senhor permitiu que Jacó fosse exatamente ferido na coxa? Ô profeta, era para que Jacó pudesse entender que a força não vem dele, a determinação não vem dele, e a glória é só de Deus. Ele não divide com ninguém. Baseado no nosso entendimento e pela força do nosso braço, a gente não vai conseguir. Por isso que Jacó foi ferido na coxa. A coxa é lugar de equilíbrio. Temos um fêmur aqui. E Deus feriu Jacó exatamente naquele lugar estratégico, para que ele pudesse entender que até quando ele estava trabalhando com a mão, toda vez que ela nasce para a coxa, eu não posso nada sozinho. Eu tenho alguém que é maior do que eu. E nessa ferida da coxa de Jacó, ele deixou de ser Jacó para virar Israel. E quando Deus fere, é para poder mudar a tua identidade. Tu deixa de ser uma coisa para ser o que Ele determinou. Senhor, aviva a tua igreja cada dia mais, Pai, dá discernimento. Faz com que o nosso maior propósito seja servir e ensinar. Seja dar o exemplo. Conduz, Pai, a liderança desse ministério. Conduz as tuas servas, Pai amado, Pai querido, que o Senhor escolheu para poder estar à frente desta obra. Abre os olhos espirituais. Traz a comunhão. Porque quando o alicerce está forte, todo mundo cresce. Vai dando escape, vai dando livramento. Cuida da família, cuida de tudo, Pai. Mas que nenhuma das duas esqueça que o principal ministério é dentro de casa. A família tem que estar bem estruturada para poder aqui também fluir. Toma todo o corpo de obreiro nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Cada membro, Pai, visitante e congregante, meu Deus. Fortalece os teus filhos na caminhada, Pai. É chegado o mês de maio, o mês de junho, que terá muitas novidades, muito rebuliço. A roda vai começar a girar mais rápido. Então, Pai, nos dá a capacidade, o discernimento de espírito para poder se adaptar a todas as mudanças que o Senhor vai propor. É de muita gente que já estava sem esperança de ser abençoado e vai contar testemunho. É daquele que vai ver o dedo do Senhor lá, a mão toda, a tua presença dentro da família que todo mundo disse que estava desestruturada e que não tinha mais jeito. Para todos aqueles que entraram por essa porta, em algum momento disseram: desiste do Evangelho. O Senhor vai visitar essas pessoas, vai trabalhar no coração delas e vai trazer. E muitos daqueles, Pai, que estão aqui preparados para
ajudar, vai abraçar essas pessoas. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de união. É o evangelho que a gente diminui e o Senhor cresce. É onde o Senhor prepara todo o alicerce para que haja algo do sobrenatural no nosso meio. Oh, Espírito Santo. Maio e junho serão mês de novidade, meus irmãos. Se preparem, é hora de guerrear. Não há mais tempo para brincar. Vamos posicionar. Quem está orando, que ore mais. Quem está buscando, que busque mais. Desce mais a olaria, porque Deus tem mais coisa para revelar. Vão mais profundo, não tenham medo. Se não tiver no controle de você, está no controle de Deus, então está bem encaminhado. Que a nossa preocupação única seja cumprir a vontade do Senhor, é ser obediente, é sempre tomar as decisões na razão e não na emoção. É saber que muitos cultos a gente vai chegar aqui com o coração entristecido, mas vai ter alguém aqui que vai estar mais entristecido, que vai estar desacreditado. E é agora que o milagre começa a acontecer. Porque muitas das vezes nós que estamos entristecidos vamos chegar para ser canal de bênção para aquele que está precisando mais do que nós. E aqui começa a ter porção dobrada. E aqui começa a ter milagre. Aqui começa a ter cura interior. Aqui começa a ser resolvido áreas da nossa vida. Porque Jesus fala na palavra dele que maior é aquele que serve. E por que é maior aquele que serve? Porque é o que mais diminui para o Senhor aparecer. É porque é aquele que consegue trabalhar nas entrelinhas. E o que quer dizer entrelinhas? É trabalhar no todo o plano organizacional. É cumprir a vontade do Senhor. Saber que sem Deus a gente não pode fazer nada. Que a gente não pode determinar nada. Porque tudo que a gente faz da nossa vontade, meus irmãos, é força do nosso braço e do nosso próprio entendimento. A gente não vai conseguir dar 2 passos à frente. A frustração vai chegar. E para quem tem a festa no céu, vamos todos nos dar as mãos. Esquece a vaidade. Esquece o cargo eclesiástico, porque isso é só nomenclatura para o homem aqui. Todos nós somos ovelha e o pastor é o nosso Deus. Não vamos nos esquecer. Pastor é só Ele. Pastor é só Ele. Vamos fazer com que as pessoas reconheçam o pastor que toma conta de nós. Vamos falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele retira do cativeiro, que Ele coloca no processo para poder você ser melhor. Porque antes da gente vir ao mundo, já estava escrito que cada um de vocês que estão aqui carrega uma promessa. É a família que tem livramento todos os dias, porque muita gente diz, esse daí está condenado, mas não desce a sepultura por cada promessa que tem na vida de vocês. Porque como fala em Josué 24, que vocês e a casa de vocês servirão ao Senhor. Continue acreditando, meus irmãos. Nada de tirar o pé agora. Eu sei que está doído. Eu sei que tem momentos que dá vontade de chutar o pau da barraca. Eu sei que tem momentos que a gente só quer ficar escondido, que a gente não quer conversar com ninguém, que a gente quer perguntar a Deus do porquê que Ele está usando esses processos com a gente, porque incomoda. E tudo aquilo para crescer tem que doer. Todo crescimento precisa doer, porque a gente deixa de ser aquela velha criatura para se tornar nova criatura que se parece com Cristo.
possa trabalhar muito forte na mente de vocês, no coração de vocês, para que ninguém nesta noite aqui possa sair daqui com dúvida de que no processo que vocês estão hoje, lá na frente, é a oportunidade de cantar o hino da vitória. Deus não esqueceu de nenhum de vocês. Ah, irmão, está demorando. Está te preparando mais. Porque precisa acontecer na vida de cada um de vocês para poder transbordar na vida dos outros. Não é simples assim. Até porque todo mundo aqui é coluna. E coluna é para quê? Para ser alicerce. É para sustentar o peso. É para manter o equilíbrio. É para não quebrar. Então não vai ser fácil. Mas a gente sempre precisa se lembrar que naquela cruz do Calvário, Jesus deu tudo por nós, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então vamos aproveitar isso. Se está difícil, continua. Se teve gente que te abandonou no meio do caminho, continua. Se tem gente que não acredita em vocês, continua. Porque o mais importante é que vocês saibam onde vocês querem chegar. E onde Deus determinou que cada um de vocês vai chegar. O Senhor está nos dando o privilégio de estar num ambiente, de estar numa igreja, de estar numa congregação, onde se todo mundo fizer a sua parte, tudo cresce. A prioridade aqui é cada um de vocês que estão na casa, para que os outros possam chegar. E cada um vai ver em vocês a resposta que o mundo não dá, a resposta que o mundo não entrega. E principalmente, vão ver a mão de Deus na vida de cada um de vocês, se vocês precisam abrir a boca. Só no caminhar, ali vai uma mulher de Deus. Só pelo caminhar, ali vai um homem de Deus. Só pela presença e pela luz de vocês, as pessoas vão identificar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. E que nesta noite, vamos fazer um culto abençoado, alegre, com vontade. Porque a gente vem tendo a rica oportunidade de todos os dias chegar aqui, quando pegar o microfone com ou sem ele, entregar o melhor. A gente saiu de casa porque aqui a gente entrega o melhor. Dentro de casa é para entregar o melhor. No trabalho é para entregar o melhor. Para sua família é para entregar o melhor. E para Deus é o melhor do melhor. Então, já que a gente está aqui, vamos abalar o inferno. Todos vocês que pegaram nesse microfone hoje, dê o melhor de vocês. É um simples objeto, mas para quem está sentado, vai receber. Vai receber. Vai receber. Porque a gente carrega a presença do Todo-Poderoso. Então quem está sentado vai receber. Então, para quem vai ter oportunidade nesta noite, dê o melhor de vocês, como se fosse o último culto da vida de vocês. Da agora em diante vamos ter essa mentalidade aqui. Ah, porque está falando tudo isso. Nosso Pai de poder e glória merece o melhor da gente. Não é nada meia boca, não é nada 99%, é 100%. Vamos dar o melhor. Hoje é dia de alegria. Glória a Deus. Quando a gente está indo no hospital com câncer, querendo mais uma oportunidade que a gente está tendo, a gente está com saúde. Então a gente vai abrir a nossa boca e vai dar o nosso melhor aqui hoje. Vai treinar nossos ouvidos para poder escutar
tudo aquilo que Deus usar cada um de vocês aqui que terá oportunidade hoje para poder passar. Alegria, meus irmãos, alegria. Glória a Deus. Aqui não é lugar para tristeza, não. Aqui é lugar da gente dar o melhor para a gente sair curado, para a gente sair transbordando. Pode até ter não chegado bem, mas vai ter que sair melhor do que entrou. Portanto, não desanimem, porque hoje é dia de alegria. Aleluia, Jesus. Ainda agora, amém? Nação aqui para a amada igreja. Seguinte, meus irmãos, hoje a gente tem vivido em tempos onde, infelizmente, qualquer coisa tem nos abatido, tem nos tirado do eixo. Meio que nos prejudicado no meio da caminhada, porque é um levante atrás do outro, é uma dificuldade, é esse problema que está acontecendo. Ainda mais quando a gente está posicionado, está consagrando, está jejuando, está buscando ao Senhor, aí que a dificuldade vai triplicando cada dia mais. Só que é muito importante a gente entender os processos do Senhor, todos eles vão ter prova antes da gente ser aprovado. E se tem uma área que infelizmente Satanás ele está batendo, meu apóstolo, é na nossa reação. Tome cuidado e aprenda uma coisa. A Bíblia nos fala que é melhor ter paz do que ter razão. Por quê? Todos aqueles que têm razão saem feridos. No meio de uma discussão, há sempre a possibilidade de quem te afronta em bater com você para ver quem vence. A maior disputa aqui é para ver quem tem razão, quem consegue ganhar a briga. Mas quando você prefere ter paz, acontece um negócio maravilhoso aqui. Porque você dá a quem se levanta a condição dela ganhar a discussão. Você ficou com a paz. Essa pessoa aqui comemorou o fato de ter ganhado a discussão de você. Como é que vai ser a situação dela depois? Amargurada e frustrada. Você que saiu com a paz, você continua seu caminho evoluindo. Então, meus irmãos, controlem a forma como vocês reagem. Ah, mas eu vou ter que engolir sapo. Se preciso for, saiam com a paz, nunca com a razão. Que assim você evita discussão, assim você preserva a sua paz espiritual e principalmente você dá um tapa na cara de Satanás. Porque Satanás ele mexe tanto com as emoções de alguém, ele vai polir justamente na sua reação para despertar a sua ira. Porque quando a gente está com o nosso coração irado, debatendo, murmurando e entrando em disputa, o Espírito Santo se afasta de nós. Esse é o principal perigo. Portanto, saiam em paz de qualquer discussão, porque o que vale é o que Deus já determinou que vocês são, não o que o homem fala de vocês. Satanás é especialista nisso, porque ele vai usar quem está perto. Ele vai usar normalmente uma pessoa que de repente está ali na posição, fazendo, ajudando a família, estruturando, ensinando, orientando, a pegar sempre alguém que está perto, que deu uma brecha, que está na ira, que não está na posição certa para poder te afrontar. E se tu entra no confronto, todo o trabalho que tu está tendo de jejum e oração vai-se embora, porque o Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo não está no meio de gente que debate, ele está no meio de gente que
busca paz, vai apaziguar para poder servir melhor. Ninguém é capaz de derrubar um ser humano que é paciente. Aprendam esse código. Vigiem. Todas as vezes que alguém se levantar contra vocês, quem se levantou ganha discussão, vocês saem em paz. Porque o que determina é o que Deus já falou que vocês são. Continue focado no processo de evolução de cada um de vocês. Não para perder tempo discutindo e nem falando nada com ninguém. Porque vai aparecer, Satanás ele vai precisar arrumar um antídoto para poder paralisar cada um de vocês. Fiquem ligados. Fiquem ligados, e a ira é um dos principais motivos para que isso aconteça. Porque coração irado, Deus não trabalha, o Espírito Santo se afasta. Ah, irmão, mas eu vou ter que engolir sapo. Jesus, quando falou que se tu tomar o tapa desse lado, tu vira o outro, mas não devolve. É a palavra, meus irmãos. Prestem muito bem atenção, porque muito de vocês está com a bênção assim, ó. Qualquer hora ela vai bater na porta. Se estiver distraído, ela vai embora. Muito de vocês está a um passo, há dias, de receber o que vocês tanto têm buscado. Presta atenção. Não faz com que tudo isso se perca pela ira, pela desobediência, pela distração. E principalmente, boca fechada. Boca fechada. O que o diabo não sabe, ele não movimenta e nem levanta a barreira para estragar. Vigiar com o que fala, com o que pensa. Mas principalmente, só contem quando vocês já estiverem concretizando. Já tiver 100%. Das mãos, aí sim vocês anunciam. Ou nem vocês vão precisar anunciar, o próprio Deus vai mostrar. Amém, meu amigo? Todos entenderam? Pois é. Esse é o ensinamento desta noite. Vocês serão afrontados por pessoas que estão próximas. Vai doer. Vai dar vontade de rebater. Mas lembre-se, se você rebate, o Espírito Santo se afasta de você. Se você preferir a paz, o Espírito Santo vai continuar trabalhando. Por quê? Tudo fruto de temperança. Amém? Bom, vamos começar com as oportunidades. Enfoque Marcos Figueiredo, o seu canal. Cavaleiro do céu, nunca perde a peleja nos campos de batalha. Jesus, Senhor, seja que Deus colocar no seu coração, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, com a paz do Senhor, amém? Amém. Nesta noite de hoje, Senhor, venho pedir licença para entrar, meu Pai, neste tabernáculo, nesta tua casa, Senhor. Mais uma noite de culto especial, o qual nós unidos estamos aqui para te adorar, Senhor. Fica neste lugar conosco, se faça presente, Jesus, como sempre. Exaltado é teu santo nome, Senhor. Oh, Jesus cheiroso, digno de honra, de glória, de louvor e toda exaltação. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não
Olá, a diaconisa Nela está com a oportunidade, em nome de Jesus, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Amada igreja do gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Essa igreja de Jesus, porque é noite de alegria. A gente somos um povo alegre por estar na presença do Senhor. Aleluia. Transformei pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas comigo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só que tem raiz, suporta o que eu suportei. Só que tem raiz, aplica chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, tem raiz, suporta o que eu suportei. Só que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e renasci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só que tem raiz, suporta o que eu suportei. O que eu chorei pra adorar. Oh, aleluia! Adora Ele nessa noite, porque Ele se faz presente comigo e contigo. Ele que nos fortalece e nos fornece. Aleluia, glória a Deus. Até o dia raiar. Até o dia raiar. E assim agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Oportunidades, missionária ali, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Sabe que nós papai do Senhor? Amém. Minha vida. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. E agradando a oportunidade. Tem mais delongas, as horas não espera, Bispa Thelma, louvar em nome de Jesus para tirar o dízimo e oferta. Aqueles que têm dízimo e oferta, trazer a casa do tesouro, amém? Glória a Deus. Vai começar o microfone, tá? Não queria descarregar. oportunidade agora a nossa apóstola Ivani, amém?
pregador da noite, você ia vir falado conosco, continua falando, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a graça do nosso Rei Jesus Cristo. Está dando para me ouvir aí? Estamos sem microfone. Nós voltamos ao tempo antigos, que era a melhor época que as pessoas adoravam com harpa. E o povo sentia a presença de Deus e buscava com fervor a glória de Deus. Na zona rural, naquela época e outrora, as pessoas usavam candeeiros, outros usavam tem um nomezinho, pipigaia, alguma coisa assim mais ou menos, porque não tinha rede de energia elétrica. Hoje nós temos a possibilidade de adorar o Senhor com alegria. Nós temos a possibilidade de ter microfones, internet, filmagens, e às vezes nós perecemos. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Mateus Santos, pela misericórdia sou pregador, e seja feita a vontade de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: eu preciso nascer de novo. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Eu preciso diga ao seu irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga: eu preciso nascer de novo. Olhe para o seu irmão: eu preciso nascer de novo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro, aleluia, Jesus. Vamos nos envolver com a presença do Rei Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do apóstolo João, João capítulo 3 em diante. Quem precisa nascer de novo aqui, ergue as mãos. Glória. Glória a Deus, estudo bíblico terça-feira. Misericórdia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu vou repetir. Mais uma vez eu vou repetir. Quem precisa aqui nascer de novo, ergue as mãos. Você que tem... Irmã, essa irmã aí, que louvou aqui, a senhora mesmo, a sua simplicidade incomoda as pessoas que estão próximas à senhora. Eu não conheço, nunca vi, mas a sua simplicidade incomoda as pessoas que estão próximas à senhora. Aonde tu congrega não tem credibilidade. Ei, Jesus. Aonde tu congrega, mulher, tu sonha com oportunidades. Você pode colocar de lado. Meu Deus. Consegui? Desse jeito aí. O Senhor vai ensinar a pessoa. Você não vai mandar a congregação. Mas a sua simplicidade, a unidade de Deus em Deus, incomoda as pessoas que estão perto da senhora. A senhora, aonde a senhora congrega não tem oportunidade. Deixa eu dar outra coisa. Irmãos, é por isso que a palavra está falando aqui. É preciso nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, não sabe o poder de Deus. Simplicidade. Nascer de novo. Vamos ler em João capítulo 3.
em diante. Papai já falou comigo e vai falar com você também. Glória a Deus, aleluia. E havia entre os fariseus, olha, observe bem, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Vou parar aqui para te entregar algo. As tuas lágrimas Deus tem colhido. O choro das lágrimas que tu tem derramado, Deus tem colhido. E tu pode crer, se Deus me usa na terra ainda, e se tem intimidade com Deus, alguém vai chegar até você. Só não ajoelha, só não vai ajoelhar, porque Deus, se humilhar só a Deus e não ao homem. Estava lendo a palavra do Espírito Santo. E não ao homem. Duas lágrimas. O que fizeram? O que estão fazendo? Deixa eu te falar algo, agora. Não é porque tu está fazendo filmagem. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz: ai daquele, e coitado daquele que mexe com a menina dos meus olhos. Alguém vai ser tocado por Deus porque derramasse as tuas lágrimas. E você ainda vai dizer assim: Mateus, foi Deus que falou contigo porque aconteceu. Lá, chorei, manás. Eita, Jesus maravilhoso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, e este foi até a noite com Jesus. E Raabe, sabemos que é o mestre, e havendo Deus, porque ninguém pode fazer antes do sinal. Fica bem do sinal de Deus. Antes do sinal em que tu traz a Deus e for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se tu não perdoar, se tu não amar, pode sentar, por gentileza. Se tu não amar, se tu não perdoar, se tu não se arrepender, tu não entra no reino de Deus. Se tu não cuidar do próximo, tu não entra no reino de Deus. Se tu não quebrantar o coração, tu não entra no reino de Deus. Se tu colocar a prioridade das coisas da terra, tu não entra no reino de Deus. A Bíblia diz: não construa tesouro na terra, porque se você construir tesouro na terra, atrás se o ferrugem vem. Mas não é que Deus está dizendo para tu não ter riquezas, porque Mateus usa Mateus com palavra de conserto, mas hoje Deus vai falar sobre prosperidade. Não é que você não é para ter prosperidade, riqueza. Tem que ter. Sabe por quê, amiga? Amigo, irmãos, você é filho daquele que é dono da prata e do ouro. Deus nunca me usou assim. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, velho? Porventura pode se tornar entre o ventre da sua mãe e nascer? Você sabe que nascimento é esse? Você sabe que nascimento é esse? Você acha que você pode entrar no ventre da sua mãe? Qual o nascimento? Do Espírito, do amor, da fidelidade, do cuidado, do carinho, da simplicidade. É para você, da simplicidade. Tem vários, eu poderia falar aqui teologia, que tem vários adjetivos, mas quando tu prega
teologia, o Espírito Santo se afasta. Porque Jesus disse, quando tu abre a boca, o próprio Paulo também fala. Quem fala quem? O Espírito Santo. Quando uma mãe abandona um filho, quem cuida é quem? Deus. O nascimento, aquela mulher não nasceu, ela precisa nascer. Quando você aponta seu irmão, não vim bater na igreja, lá abaixo, por aí bagaço. Quando você aponta seu irmão, você não nasceu, você não conhece Jesus. Você não conhece aquele homem que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Aleluia. E na verdade vos digo, se não nascer de novo, da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido, meu Deus do céu, o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. E não se maravilha em ter dito ao canseiro, que vós nasceu de novo, e vendo essa sombra onde em que ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos respondeu e disse, como pode isso? E Jesus respondeu e disse, entre Israel não sabe isto. Vou parar. Não precisa nem ler mais tudo. E tem que recorrer a quem? Olha como Deus está falando. Quando o seu carro quebra, você liga para onde? Seguro. Seguro. Deus não deu uma forma de falar aqui. O seguro, há uma grande luta para você conseguir falar com o seguro. Você liga, Marcos entende disso aí também. Você liga para o seguro, e lá o seguro toca a musiquinha, não é isso? Oh, glória! Toca a música, né? Deus. E quando toca, passa para a atendente, entende o mistério? A atendente leva um tempo e faz um checklist do seu automóvel que está no seguro. Deus está dizendo nessa noite, quando você se sentir como ela sentiu, quando você se sentir mal, com dores, com dificuldade, não misture as coisas, não pegue pessoas que não estão preparadas diante de Deus para andar contigo, não pegue pessoas que não estão nascidas para andar com você, não pegue pessoas que não têm intimidade para você falar as coisas da sua vida, porque vai haver um interrompimento, e quando tem esse interrompimento, o seguro é Deus. Aí você, para falar com Deus, é uma luta no mundo espiritual, a oração não chega imediato, porque passa pelo atendente. Atendente é o mundo espiritual. Daniel orou 21 dias, mas desde o primeiro dia Deus ouviu, mas a oração para chegar até Daniel, a Jesus e Daniel, uma luta. O seguro do carro é assim, o seguro vem, faz o checklist, tem chave de roda, tem pneus. E quando? Por que faz o checklist? Porque se é algo daquele automóvel que o motorista do seguro do guincho vai levar o carro, e quando leva esse carro, fez um checklist dos objetos que estão no carro, e um desses objetos some, tem que prestar conta assim a você com Deus. O que você faz, o que você diz, o que você condena. Você não é nascido, estou na palavra.
você vai prestar conta com o dono do seguro. Quem é o seu dono? Quem é o seu dono, igreja? Quem intercede por você? É Jesus, né? Mas a palavra disse o que aqui? Que é preciso nascer. Não é que Deus não vai ouvir tua oração, que Ele é misericordioso. Mas é preciso nascer. Não da carne, como a Bíblia falou, mas do Espírito. Irmãos, todo homem de Deus, todo profeta, ele teve os seus momentos difíceis com Deus para contar o seu testemunho. Elias, quem conhece a história de Elias? Elias se escondeu na caverna, porque Elias não quis suportar o processo às vezes. Era permitido para conter testemunho? Me perdão. Mas quando Elias orou, choveu. Quando Elias orou, choveu. Processo de Deus. Jonas, não é que eu estou fugindo daqui, estou no tema. Jonas, se Jonas tivesse nascido de novo, Jonas desobedecia a Deus. E quando Jonas desobedeceu, pessoas pereceram. Não é verdade? Pessoas não pereceram. Olha para seu irmão. Olha para seu irmão. E diga assim: quando você, olhe com fé, quando você desobedece a Deus, as pessoas que estão em volta de você perecem. Quando você desobedece, pelo fato de você não ser nascido, você perece. O que é perecer? Dificuldade, luta. Mateuzinho tem testemunho para contar. Todo homem de Deus, todo profeta, irmão, vou falar algo para vocês. Todo homem que Deus escolhe para pregar a sua palavra, que deu um dom. Não é só Paulo, não, tem uma carne na espinha. Ele tem que ter algo. Ele tem que ter uma enfermidade. Para ser exemplo. Para ser testemunho. Você acha que eu queria ser pregador? Você acha que eu queria? Não. Irmãos, você acha que pelo fato de Mateus ser um homem com 1,56 de altura, ele é bem recepcionado? Aonde chega para pregar, poderia ser diferente. Eu não falo nem lá fora. Para pregar é recepcionado. Não. Deus está falando comigo. Agora, quando chega um gigante, grandão, porque Mateuzinho prega assim. Quando chega um gigante, grandão, não menosprezando quem usa gravata, eu também, terno, eloquências, palavras bonitas, palavras misteriosas. Mas a Bíblia está dizendo aqui que é preciso nascer do Espírito. A Bíblia está dizendo que isso eu vos digo, é nascido da carne e não do Espírito. O reino de Deus é tomado pelo amor, pelo Espírito, pelo perdão, pela alegria. Irmãos, quando Jesus estava indo para o matadouro, em meio a tudo que Jesus passava, Jesus não murmurou. Jesus, Jesus ficou em silêncio pelos pecados de Mateus,
pelos erros de Mateus, pelas infidelidades de Mateus. Eu não falo vocês, em mim, porque para eu pregar para vocês, eu tenho que ser diferente. Deus fala comigo para depois falar com você. Não adianta Mateus falar que tem que ser nascido de novo e não nasceu. Deus vai trazer alegria ao teu rosto. Deus vai trazer o sorriso que está escondido. O sorriso do passado e outrora. Olha o sorriso do tamanho da cidade de Santa Cruz. E hoje, o sorriso é tamanho do bairro nessa cidade. Mas um dia, que você... Porque toda maravilha, ou perto da senhora, porque o escravo é Satanás. O escravo é o inimigo. Sorriso de Deus. Irmão, eu vou falar algo para vocês, para encerrar. Há tantas pessoas, Deus, eu tenho pregado em algumas igrejas, e Deus, olha lá o sorriso. E tenho pregado em algumas igrejas, e há um demônio que está destruindo as pessoas, o espírito da depressão e dos ferimentos. Igreja, cuide do seu irmão, cuide deles, abrace, porque Jesus disse assim, e nós sabemos que é bíblico. Marcos, Daniel, fiz amizade agora, Deus abençoe, Manuel também. A Bíblia diz que Jó foi abençoado quando orou pelos seus amigos e os seus inimigos também. Você tem que amar aquele que te machuca. Você tem que amar aquele que não te ama, porque é nascido de Deus. É que nem Nicodemo. Nicodemo fez uma pergunta a Deus, a Jesus: Jesus, como podemos nascer de novo? Você sabe por que muitas vezes nós deixamos de receber uma bênção? Por causa da incredulidade, por não perdoar e por não orar nem interceder por aqueles que te magoou. Eu sou prova. Eu poderia ser um homem hoje revoltado. Eu poderia ser um homem que, se alguém encostasse junto de mim, próximo a mim, eu ser agressivo. Mas o que foi que Mateus fez? Você sabe qual é o segredo para você ser nascido de novo também? E ser uma pessoa doce, e ser uma pessoa que vencer as lutas, as adversidades, as provações. Sabe como é? A Bíblia nos diz também que no mundo, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, e você vencerá também. Mas sabe como Jesus venceu o mundo? Como aqueles discípulos que lá de trás venceu o mundo, até Pedro que negou Jesus. Vou passar uma receita, doutor Mateus, para vocês. E é para mim também. Jejum, oração, orar de madrugada, quebrar barreiras, perdoar. No dia que quando você orar, mas a Bíblia diz também orar e vigiar. O dia que você orar, consagrar, se alguém te machucou, você amar, pedir perdão mesmo, sem ter errado, aí você vai ver o portal do Senhor aqui. Mateus capítulo 7. O Senhor diz que primeiro, para você ver o defeito do seu irmão, observe a travesseira do arqueiro cisco que está nos seus olhos. Porque quando você, todo tempo na palavra, faz isso, você é nascido
Você conhece a Deus? Porque o reino do Senhor é tomado pela paz e o perdão. Jesus veio nos ensinar como andar. Jesus veio nos ensinar como ser prudente. Não vou citar nomes, mas eu estava num certo lugar. Eu estava em casa e Deus tocou em mim para ir num lugar. E eu cheguei nesse lugar. Clima. E quando Deus fez um milagre naquele lugar e teve livramentos. Irmãos, Deus agiu da forma que Ele tinha que agir. Famílias recuperadas. Orações que estão sendo feitas de intercessora e livramentos. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma retaliação. Hoje, para você interceder por alguém que não é nascido de novo, é preciso você se revertir. Já foi falado? Com oração, com jejum, com perdão. Não adianta você também orar, jejuar. E se você não perdoar, nada. É como se pegar água no cesto para levar para o prato. Porque o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é sensível. Ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa e olha, o Espírito Santo é zeloso. Observe bem. Vazio. É isso? Está vazio. Aí eu chego em sua casa. Eu peço que me abasteça com um copo com água. A casa é do nosso amigo Carlos. Carlos, gentilmente, ele põe um pouco de água no copo e faz isso. Ó, joga fora. O copo está limpo. Assim é o Espírito Santo na sua vida. Ele só vai agir, só vai te dar vitória quando você estiver limpo. Quando você estiver verdadeiramente na direção de Cristo. Aí vem outra parte para que você, quando você ora, o Espírito Santo é uma pessoa zelosa. Tu orou hoje? Olha, cheio. Amanhã tu consagrou, Bispo Mateus. Vai cheio. Olha como Deus está falando. Pega essa parte. Aí você perdoa a irmã ali. Aí você, o de cá vai fazer. Você evangeliza. Você prega. Marcos faz um trabalho, um exemplo social. A missionária ajuda o próximo. Eu me esqueci o nome dela. Observe, Daniel, dá estudo bíblico. Aquela moça que alguém vai pedir perdão a ela. Adora Jesus e abre, rasga seu coração. Manuel, intercessor. Está cheio. Seja cheio. Seja cheio. Se encha da graça. Se encha do poder de Deus. Se encha do amor. Se encha da verdade. Se encha da fidelidade. Seja um homem
o caráter de Cristo. Seja uma mulher vigilante. Seja uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ver. Aí você vai ver. Tem algumas pessoas que são próximas a mim e dizem que eu sou o profeta Jeremias chorando. No dia que você rasgar seu coração, não deixar as coisas em segundo. A mentira, eu já menti, gente, paguei um preço. Por eu ser um homem de Deus, porque eu prego a palavra e não erro. Mas eu fiz algo, eu menti, acabei magoando pessoas e paguei caro por isso. Tive que nascer de novo. E o nascimento é dolorido quando você desobedece. Hoje, faça um compromisso com Deus. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade de ter esse voz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vocês todos, abençoe o pastor Daniel. Estou orando pela vida, intercedendo pela vida do seu irmão. Deus abençoe essa senhora. E Deus restitua o seu sorriso. Já restituiu. Marcos, estou conhecendo hoje. Mas o meu Deus Todo-Poderoso, as tuas lágrimas arrancam. Vai ser. Quem já leu o livro de Cantares? Fala sobre os livros, que é livros, lugar verdejante, lugar bonito, lugar de paz, lugar de refrigério. Ah, o refrigério, Deus está trazendo o refrigério para a tua alma, meu filho. Deus nessa noite vai fazer você dormir bem, porque Ele não quer ver o escolhido dele sendo pesoteado. Não machuque ninguém. Não acredite quem Deus escolheu, o ungido. Pensa que não é ungido? Pensa que não é escolhido? Está enganado? Vai se ver comigo. Tudo para a honra e a glória do Senhor. E agradeço a minha oportunidade. Quebrando o coração. Glória a Deus. Papai falou, restitui poderosamente aos nossos corações. O importante é que cada um pegue sua porção, né, presbítero? Olha aí, olha o mistério. E quem começa a colocar em prática. Meu lindo Mateus, Deus usou Mateus para falar uma coisa interessante. Vocês sabiam que o câncer que se manifesta fisicamente em uma pessoa é fruto de um perdão que não foi liberado? Porque o perdão ele tem uma função de corroer e afetar todo o seu sistema nervoso primeiro. Depois ele se materializa formando o câncer. Por isso que guardar ressentimento, por isso que não liberar perdão tem as suas consequências, mas é você mesmo que paga. Por quê? Porque diante dessa situação que alguém se levantou, trouxe algo que te feriu e que te chateou, diante dessa pessoa muitas das vezes você não pode ter o coração da ira. Por quê? Vamos lembrar de José. José teve que cuidar dos irmãos dele que tentou matar. A gente aceitaria estar diante de uma pessoa para cuidar de quem tentou nos matar? É difícil. Mas só que o perdão não é para quem tentou matar a gente, é para a gente não morrer. É para a gente não morrer. Fiquem de pé, meus queridos.
A gente poder orar. Espírito Santo da verdade. Senhor, obrigado por tudo que foi entoado nesta noite. Senhor, quantas vezes for preciso que a gente desça a olaria, que a gente seja humilde, que a gente reconheça que temos que fazer a tua vontade prevalecer. Porque enquanto não estiver no nível que o Senhor deseja, nada acontece. Enquanto não estiver no centro da tua vontade, nada acontece. Senhor, nos mostra, nos ensina como devemos nos comportar, como devemos nos posicionar, para que a gente possa impactar uma geração para que precisa de exemplos. E o Senhor levantou esta geração para poder gerar impacto, porque a vida de cada um é um testemunho real. Vocês são canal de bênção e resposta de oração. Portanto, meus irmãos, tenham de bom ânimo, mas acima de tudo, sejam combatentes, guerreiros, lutem, e o que tiver precisar de ser arrancado, tá com a muleta, joga a muleta fora. Até porque chegou um tempo que Deus ele não aceita mais muitas das coisas que a gente dá como desculpa. Chegou a hora da gente produzir e fazer o que tem que ser feito. A obediência, ela produz coisas extraordinárias, porque o Senhor tem procurado em nós alguém que possa dar o passo, alguém que possa dar o exemplo, alguém que possa liderar, alguém que possa ensinar, coordenar e direcionar. Que a gente um dia possa ser julgado até pelos erros que a gente cometa, mas nunca por ser omisso. Porque nenhum de vocês é covarde, e todos vocês já superaram muita coisa para poder estar aqui. Muitos já venceram o laço de morte, já vem vencendo o laço da depressão. Todo mundo já vem vencendo o laço do descrédito, vem vencendo o espírito da loucura, e tanta coisa que nos atormenta insiste em nos rodear para tentar nos afastar da presença. E para encerrar a oração, do que é que vocês têm medo? Qual a barreira e qual a muleta que falta tirar? Para vocês romperem a barreira que precisa para poder alcançar e estar desfrutando de tudo que Deus prometeu. Medita nesta noite. Abram mão agora para ganhar lá na frente. O evangelho primeiro começa sendo de perda para depois ser de ganho. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o melhor está reservado para o final e não no início. Somos coluna para impactar. Que Deus abençoe poderosamente a semana de cada um de vocês. Dê livramento. Abra os olhos espirituais de cada um de vocês. Todo lugar que vocês passarem impacta a vida de alguém. Abre a boca. Vai ter sempre alguém precisando. Fala que Jesus cura, que Jesus liberta, o quanto Jesus ama essa pessoa. Vai plantando a semente, porque a colheita, a gente precisa entregar resultado, porque se a gente está na videira, a gente precisa dar fruto. Somos cobrados todos os dias por isso. E o nosso Deus está só esperando um posicionamento da gente. É um passo que tem que dar, é a muleta que tem que jogar fora, é a desculpa que tem que jogar fora, para que vocês possam dar testemunho para impactar, porque tem gente aí fora que precisa. Se Deus está sustentando os familiares de vocês até hoje, é por causa dessa promessa que Ele fez. E o Senhor não vai desfazer mediante muitas das vezes a nossa infidelidade para com Ele. Mas saibam de uma coisa: o relógio está correndo e o tempo ele acaba. Não deixa para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. O relógio está correndo. Amém, meus lindos? Amém.
Que Deus possa agraciar cada um de vocês com tudo de melhor nessa semana, com tudo de melhor nesse mês que vai entrar. E daqui para frente abençoe poderosamente a jornada de vocês. Que dê discernimento, que aumente a ousadia, que aumente a autoridade de vocês. Mas só que cada um de nós precisa estar preparado e precisa querer também. Deus não é invasivo. Se você não abre a porta quando Ele bate, Ele não vai arrombar a porta para entrar. Fica atento, porque na hora que Ele passar para bater na porta, já está assim, ó. Que nem Jesus contava da coisa, ó. Braço aberto. Jesus vai passar. E na embarcação que Ele está, a gente não pode deixar passar. Lembre-se, o relógio está correndo e o tempo acaba. Enfoque Marcos Figueiredo, o seu canal.